partir de hoje, estaremos aqui, todos os sábados, neste horário, falando de esportes olímpicos. Nosso objetivo é divulgar e despertar, principalmente nos jovens, o interesse pelo esporte amador. Iniciaremos nossa série pela natação, um esporte que, além de manter o corpo e a mente saudáveis, é um meio de sobrevivência. Vamos falar de natação. E, para isso, convidamos o técnico Denir de Freitas, da Seleção Brasileira e do Fluminense Futebol Clube. Nós pretendemos fazer em Berlim, pelo menos, se não for possível, uma medalha de ouro, levar o Djan uma medalha de prata ou de bronze, que já seria um grande resultado. O Djan, no momento, se encontra treinando no Rio de férias, deve voltar no início da semana, na próxima semana, para os Estados Unidos, onde está estudando na Universidade de Indiana, e para retornar, então, no final do período escolar, em maio ele deverá estar no Rio, para daí, então, ele se preparar definitivamente para o Campeonato Mundial de Berlim. Eu ia perguntar como é que estava o Djan Madruga, mas é a esperança brasileira ainda? Eu acho que a grande esperança brasileira para os próximos mundiais de natação, evidentemente tem um outro grande nadador, que seria o Rômulo Arantes Júnior, que também teria grandes possibilidades no próximo Campeonato Mundial. O panorama da natação brasileira no ano de 1977 pouco se modificou em relação aos anos anteriores, onde o quadro foi sempre o mesmo. Poucos praticantes e índices fracos que não se aproximam dos melhores registrados no mundo inteiro, como nas duas Alemanhas, por exemplo. Mas o nadador brasileiro, isto está provado, pode ainda figurar com destaque ao lado dos maiores nomes do mundo, dependendo de acertar uma doutrina. A falha, segundo alguns técnicos, está no abandono das piscinas, dos nadadores infanto-juvenis e juvenis. Uma Olimpíada não chega ao fim no dia da festa de encerramento. As competições podem se encerrar, mas uma Olimpíada sempre acaba ganhando seu lugar na história. Uma história que, no final, é marcada apenas pelos heróis do esporte, atletas fora de série, capazes de conquistas fantásticas. Uma história também marcada por imagens tão belas quanto emocionantes. E é esta história que aconteceu durante 16 dias em Moscou que Estádio vai contar agora. A história dos heróis e dos momentos mais emocionantes dos 22º Jogos Olímpicos da Era Moderna. Aos 29 anos, o cubano Teófilo Stevenson, que se orgulha de ter recusado uma proposta de $1 milhão para se tornar profissional, tem mais um motivo para se orgulhar. É o primeiro tricampeão olímpico de uma mesma categoria, da mais importante categoria do boxe. Mesmo a ausência de grandes campeões, proibidos de ir a Moscou por imposição de dirigentes políticos de seus países, não foi o bastante para impedir o sucesso esportivo dos Jogos Olímpicos de Moscou. E só mesmo as vitórias do esporte podem marcar o sucesso de uma Olimpíada. Se alguns campeões não tiveram oportunidade para competir e provar suas qualidades, felizmente a maior parte não enfrentou problemas extra-esportivos. E melhor ainda, alguns atletas fizeram mais do que conquistar esperados recordes mundiais ou confirmar o favoritismo à medalha de ouro. Outro atleta que confirmou seu talento e acabou colocando seu nome com mais destaque na história olímpica foi a romena Nadia Comaneci. Maior estrela dos Jogos de 76, quando ainda não passava de uma menina de 14 anos, Nadia chegou à União Soviética, terra de suas maiores adversárias na ginástica, desacreditada por muita gente. Aos 18 anos, corpo de mulher, havia quem dissesse que Nadia não teria condições de repetir as suas apresentações dos Jogos de Montreal. Is awarded to Nadia Comaneci, Socialist Republic of Romania.
Gerd Wessing. Antes dos Jogos, ele não era nem o melhor do seu país no salto em altura. Para o brasileiro, infelizmente, mais uma Olimpíada em que o nosso atleta pouco fez para contar a história. Pela segunda vez consecutiva, João do Pulo não consegue mais do que uma medalha de bronze. Ele, ao contrário do que se deveria esperar, se preocupa com seus adversários, quando eles é que deveriam se preocupar com o recordista mundial. O comportamento de João Carlos de Oliveira é absolutamente anormal. Não se espera que ele quebre seu recorde, mas ao menos que ele confirme que é o melhor na mais importante competição que existe. Nada mais justo do que colocar os garotos Marcos Soares e Eduardo Penido, os mais jovens entre todos os iatistas que competiram na Bahia de Tallinn, um com 19 anos e outro com 20, como dignos membros da nossa seleta galeria de heróis olímpicos.